Rapaz, quanto mais o corintiano reza, mais proposta aparece. E segundo o site Goal.com, o Wolverhampton da Inglaterra abriu conversas com o Corinthians por Murilo. Nos últimos dias estava esse mistério de quem queria levar o Murilo da Inglaterra. E tá aí, o Wolverhampton está disposto a desembolsar cerca de 64 milhões de reais pela contratação do zagueiro de 21 anos. Porém, o valor é considerado baixo pelo Corinthians. E eu também acho. Vocês vão entender por quê. Os ingleses, nesse momento, desejam pagar o mesmo montante oferecido pela Fiorentina da Itália na contratação do atleta. Só que o Corinthians recusou a proposta na ocasião. O desejo é que os números sejam bem maiores para que haja uma negociação do jovem. Isso eu acho muito certo do Corinthians fazer. Até porque o Murilo não é qualquer zagueiro, não. O jogador de 21 anos tem contrato longo no Parque São Jorge. O vínculo trabalhista se encerra no dia 31 de dezembro de 2025. Revelado nas categorias de base do Corinthians, ele chegou ao time principal no início da temporada e logo mostrou que ia ser o titular absoluto da equipe. Na primeira partida já tinha mostrado muita qualidade e aí não saiu mais do time. E olha isso, segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians iniciou por meio de intermediários conversas com um clube inglês para negociar o zagueiro. Segundo o jornalista, o nome do clube ainda é mantido em sigilo. Ele não revelou se era o Wolverhampton ou era outro time e que Corinthians e esse clube inglês estariam negociando a entrega, entre aspas, do jogador para agora. Ele até falou que o Corinthians estava irredutível para liberar o zagueiro, mas já começou a ceder nas conversas. Então pode ser que outro clube tenha feito essa proposta um pouco mais próxima do que o Corinthians quer, e aí deve ter balançado os dirigentes. Caso os valores sejam acertados, os ingleses gostariam de contar com o Murilo até o fim deste mês. Nesse caso, o jogador não desfalcará o Corinthians na decisão contra o São Paulo na próxima quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil. O Corinthians também trabalha com a hipótese de liberar o Murilo após a final da Copa do Brasil, caso o Coringão se classifique até lá. A maior proposta até agora foi de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões, que foi recusada pelo Corinthians. O Timão, aliás, pede 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais para negociar o atleta. E aí quem oferece 12 pode oferecer um pouco mais. O Murilo é um jogador diferente, não é qualquer jogador não. Mas e aí, você acha que valeria a pena o Corinthians abrir mão do Murilo agora, por mais que esse valor seja bem alto, né? A gente também sabe que o Corinthians está numa situação bem difícil financeiramente, difícil segurar o jogador. Mas nesse caso eu acho que só liberaria o Murilo se realmente algum time pagasse o que o Corinthians pede, o que o Corinthians está pedindo aí, porque o Murilo vale. Talvez valha até mais do que isso. E o Corinthians já sabe quem vai enfrentar nas quartas da Sul-Americana. Simplesmente o Estudiantes, que atropelou o Goiás na ida e na volta. Foi 2-0 na volta, mas não teve dificuldade para vencer o time goiano. Inclusive venceu com 2 golaços. Tem uns meias ali bem habilidosos, viu? O Corinthians tem que ficar de olho nesse time. Não vai ser fácil, vai ser um jogo muito complicado, tanto na ida quanto na volta. Lembrando que as quartas de final da Sul-Americana estão marcadas para as 2 últimas semanas de agosto, com as datas base ali de 23 a 30 desse mês. Quem passar de Corinthians e Estudiantes pega outro brasileiro. Na verdade, essa Sul-Americana tá quase uma Copa do Brasil, né? Ou o Corinthians pega o Fortaleza, caso passe, né? Ou o Red Bull Bragantino ou o América Mineiro. E o time argentino foi o 5º colocado da Superliga Argentina e está embalado por 6 vitórias seguidas. O time titular é bastante jovem, mas o elenco é cheio de veteranos, como o goleiro Mariano Adurra, de 40 anos, o lateral Emanuel Mas, de 34, e o meia José Sousa, de 38. Todos eles com passagens por seleção. E um dos destaques do time é ele, Mauro Bozelli, atacante de 36 anos, que recentemente teve uma passagem ali meio apagada pelo Corinthians e ganhou uma ação contra o clube no valor de 5 milhões e 600 mil reais, que já virou moda no Corinthians, né? Rotina. O jogador sai do Corinthians e em seguida processa o clube. E o detalhe é que ele costuma ser titular do Estudiantes, é um jogador importante do time, mas passou as últimas semanas tratando uma lesão muscular. E se Deus quiser, não vai ter lei do ex dessa vez não. E quem tá brilhando no lugar dele é o atacante Benjamin, que eu não vou pronunciar o sobrenome, é o camisa 10 de 23 anos e que fez 8 gols nos últimos 6 jogos pelo Estudiantes. Inclusive foi ele que decidiu a classificação sobre o Goiás, sendo marcado 3 dos 5 gols do placar agregado, 2 no jogo de ida e mais 1 no jogo da volta. Essa vai ser a primeira vez que Corinthians e Estudiantes se encontram em um duelo oficial. Os 3 jogos que os times já fizeram foram amistosos, todos jogados na capital paulista e vencidos pelo Corinthians. E essa aqui é boa. O jogo mais lembrado, lógico, é o de 2009, o primeiro do Corinthians naquela temporada. Quem não lembra desse jogo? Foi no dia de apresentação do Ronaldo Fenômeno, um sábado de chuva, no Pacaembu, mas o camisa 9 não entrou em campo. Quem brilhou foi o reserva dele, o centroavante Souza, que estreou marcando o gol e dando trabalho à defesa argentina. E o Jorge Henrique também estreou naquele dia
e fez 2 gols. O Corinthians venceu aquele jogo por 5-0, os outros gols foram feitos por William e Otacílio Neto. Grande Otacílio Neto. E essa notícia não pode passar despercebida. Olha que vacilo que o Corinthians deu. O Corinthians vai ter que pagar uma multa, uma indenização, na verdade, para a família de Tim Maia, por causa de uso indevido da música Não Quero Dinheiro, um dos grandes hits da carreira do artista. O clube usou na canção em comerciais na época do Mundial de Clubes, em 2012. De acordo com a coluna Rogério Gentili, do All Sports, o valor da indenização não foi definida, mas a gravadora Warner Chappell, que detém os direitos da obra, e os familiares pedem cerca de 4 milhões de reais, mas o Corinthians ainda pode recorrer isso aí. Caramba, só que faltava tomar agora um processo da família do Tim Maia, cara, por uma música utilizada em 2012, pra você ver como a galera aproveita qualquer coisa, mas o Corinthians vacilou, não podia ter cometido esse erro aí besta, né, cara? Mas enfim, nada mais surpreende, nem nessa diretoria, nem na antiga. E pra fechar o vídeo, a notícia não menos importante, o Corinthians deve ter 2 reforços contra o Coritiba. Renato Augusto e Moscardo devem voltar a ser titulares, mas por outro lado, o Rojas vai seguir no departamento médico, cara. O timão que vai encarar no domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Coritiba, vai contar apenas com o retorno de Renato Augusto e Moscardo. Porém, o meia paraguaio teve um problema mais grave do que se imaginava, como disse o site, após sofrer um trauma no tornozelo esquerdo no dia 22 de julho. Cara, que azar, né? Segundo jogo do cara tinha empolgado muito no primeiro jogo e com isso já são 19 dias de tratamento. O paraguaio tem feito trabalhos individuais no campo com o núcleo de saúde e performance do clube. E galera, se eu for dar um palpite, eu acho que o Rojas não joga contra o São Paulo, hein? Eu acho que essa condição física dele só tá sendo escondida, se vai jogar, se não vai jogar. Porque o Luxemburgo quer manter aquele mistério, né? Contra o São Paulo, não quer facilitar, como ele mesmo diz. Por que eu vou facilitar, né? Por que eu vou dizer que o jogador vai jogar, tá pronto, não tá pronto, qual time que eu vou escalar, qual não vou. Então eu acho que essa é mais uma questão do Luxemburgo mesmo. Mas eu acho que o Rojas não vai jogar contra o São Paulo. Só que a gente só vai saber isso no dia. Provavelmente você vai saber isso no dia. E talvez até 1 hora antes, né? Do jogo contra os tricolores lá no Morumbi. Se a gente for olhar as opções que o Corinthians tem ali pelo lado direito, por exemplo. Só pelo lado direito a gente vai ver que tem o Gustavo Silva, né? O Mosquito voltando de lesão. Mas a gente sabe que é sempre complicado o jogador voltando de lesão do grau, né? Que ele sofreu. Falando especialmente para a sequência, né? Contra o São Paulo, Estudiantes. Jogos mais importantes, mais pesados. A gente também tem ali o Adson, que tá dando conta, tá conseguindo jogar, por mais que oscile, é um jovem ainda, a gente tem que entender. Por mais que tenha jogado aí, sei lá, 2 temporadas pelo Corinthians já, 3, mas ainda é muito jovem. É um jogador que às vezes acerta muito, tem jogo que ele arrebenta, tem jogo que joga nada. Então isso aí faz parte. Eu pelo menos entendo assim. Tem o Pedro também. O Pedro é um jogador mais versátil. Ele consegue jogar diferente do Wesley. Ele joga pelos 2 lados. O Wesley já tem mais dificuldade de jogar do lado direito. O Pedro já tem habilidade, consegue jogar bem pelo lado direito também. Então, se precisar, tem substituto pro Rojas. Mas é uma pena, cara, que uma contratação assim não consiga ser, né, utilizado. Um jogador desse peso, desse nível, com uma bola parada ali diferenciada, ele realmente bate muito bem na bola. Então, é uma pena que o Corinthians possa não ter, né, contra o São Paulo, um jogo decisivo, fora de casa, o São Paulo reforçado. Mas, enfim, eu quero que você comente aqui embaixo o que você colocaria ali, caso o Corinthians não tenha o Rojas. E também, caso o Murilo saia, quem para você deve ser o substituto? Futuramente eu posso até trazer um vídeo aqui falando das opções, né? Quem que seria a melhor opção para substituir o Murilo caso ele saia do Corinthians. E é isso aí, fiel. Te vejo no próximo vídeo e vai Corinthians!